185.000 soldados não conseguiram derrotar este anjo. A Bíblia fala sobre a intervenção de Deus nos assuntos de seu povo, e a história de Ezequias e seus numerosos inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias foi um homem em total contraste com seu terrível pai, Acases. Durante seu reinado de 29 anos, ele recebeu a honra incomum de fazer o que era certo aos olhos do Senhor, assim como seu antecessor Davi. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seu pai Davi havia feito. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 3. Ezequias foi um dos poucos reis que apoiaram os lugares elevados de adoração. Ele também derrubou os postes sagrados de Azerá e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia criado séculos antes, conhecida como Neustã, que significa imagem de bronze. Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que pena que este objeto, que Deus usou para libertar o povo, tornou-se uma fonte de adoração. Por essas e outras razões, Ezequias é considerado um rei que se destacou e esteve acima dos outros reis em sua adesão aos mandamentos de Deus. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 4 e 5. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, cortou os postes sagrados e esmagou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquele tempo os israelitas queimavam incenso a ela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Após ler sobre a infidelidade e os atos atrozes de muitos reis de Israel e Judá, o reinado do rei Ezequias foi um alívio. Seu reinado foi um testemunho de sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Ele prosperou onde quer que fosse, porque o Senhor estava com ele. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 6 e 7. Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a sitiou. Eles a tomaram após 3 anos. Ou seja, Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Hala, em Gozã, no rio Habor, e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram sua aliança. Não ouviram nem cumpriram tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as capturou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Assíria em Laquis: eu errei, retire-se de mim e eu pagarei o que você me exigir. O rei da Assíria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então, Ezequias deu-lhe toda a prata que foi encontrada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias tirou o ouro com o qual havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor
e o deu ao rei da Assíria. O sucessor de Salmanasar, o conquistador de Israel, foi o rei assírio contra quem Ezequias teria que lutar. Infelizmente para Judá, as coisas não saíram como planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Foi neste momento que Ezequias poderia ter concluído que havia calculado mal a situação. Ele já havia admitido a Senaqueribe que havia agido errado e oferecido um resgate para evitar que seu povo sofresse o mesmo destino de Israel. A demanda foi enorme e Ezequias enviou toda a prata e ouro que pôde encontrar, até mesmo arrancando o ouro do templo. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar. Deus cercou os assírios ao redor de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio poder ao seu povo. Senaqueribe não acreditava que o resgate de Ezequias era suficiente, mas estava procurando uma razão para atacar Jerusalém de qualquer maneira. O rei assírio enviou uma delegação e um exército maciço a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. Então Ezequias, rei de Judá, disse ao rei da Assíria, em Laquis: Eu errei, retire-se de mim, e eu pagarei o que você exigir. O rei da Assíria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu-lhe toda a prata que foi encontrada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias tirou o ouro com o qual havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. O rei da Assíria enviou o Tártaro, o Rabsares e o Rabsaqué com um grande exército de Laquis ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles subiram e chegaram a Jerusalém, e quando chegaram, pararam no aqueduto do tanque superior, na estrada para o campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei, e Eliaquim, filho de Hilquias, que estava encarregado do palácio, Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista, saíram para encontrá-los. O Rabsaqué lhes disse: Diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você baseia essa confiança sua. Você diz que tem estratégia e força para a guerra, mas isso são apenas palavras vazias. Em quem você confia para se rebelar contra mim? Olhe agora, você está confiando no Egito, aquele caniço esmagado de um bastão que perfura a mão de um homem e o machuca se ele se apoiar nele. Tal é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me disser, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é ele aquele cujos altares e santuários Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: Vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém. O porta-voz de Senaqueribe expôs o que ele acreditava ser os fatos para fazer com que Ezequias e seu povo abrissem os portões e se rendessem. Primeiro, o Egito era um aliado inútil que não os livraria. Isso era verdade. Em segundo lugar, ele tinha certeza de que o povo de Judá havia irritado seu Deus, destruindo os lugares de adoração, ou seja, os altares elevados e os altares proibidos que Ezequias havia demolido. Claro, Ezequias estava certo em demolir esses lugares, mas mesmo os seguidores do rei provavelmente questionaram suas ações à luz do que estava acontecendo. Terceiro, o porta-voz de Senaqueribe lembrou-lhes que o exército de Judá era muito fraco para repelir o exército assírio. Dado o esforço de Ezequias para subornar a Assíria, isso provavelmente também era verdade. Por fim, ele afirmou que o próprio Senhor lhe havia dito para atacar e destruir aquela terra, essencialmente dizendo: Ei, seu Deus está do meu lado. Isso era uma mentira, mas, para os habitantes desmoralizados de Jerusalém, poderia ter parecido que ele estava certo. Afinal, seus vizinhos do norte haviam caído diante da Assíria, e esses mesmos conquistadores cruéis estavam agora às suas portas. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá disseram ao Rabsaqué:
Por favor, fale com seus servos em aramaico, pois entendemos. Não fale conosco em hebraico, na presença do povo que está nas muralhas. Mas o Rabsaqué disse: Meu mestre me enviou somente ao seu mestre e a você, e não também aos homens que estão sentados nas muralhas, que como você terão que comer seu próprio excremento e beber sua própria urina. Então o Rabsaqué levantou-se e clamou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem Ezequias enganá-los. Ele não pode livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias persuadi-los a confiar no Senhor, quando ele diz: O Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. A solicitação dos 3 homens para que as negociações fossem conduzidas em aramaico em vez de hebraico foi destinada a proteger os ouvintes nas muralhas das ameaças, mas o porta-voz assírio não se importou. Ele queria que todos temessem o ultimato de seu rei. O povo em hebraico, da maneira mais repulsiva imaginável, avisou para não acreditar nas promessas feitas por Ezequias sobre a intervenção do Senhor para salvá-los. Quanto tempo o povo de Judá continuaria confiando em seu rei à luz dessa diatribe? Não ouçam Ezequias, disse o rei da Assíria. Façam as pazes comigo e rendam-se a mim. Cada um de vocês comerá de sua própria videira e figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e leve vocês para uma terra como a de vocês, uma terra de grãos e vinho novo, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras e mel. Escolham a vida e não a morte. Não ouçam Ezequias, pois ele está enganando vocês quando diz: O Senhor nos livrará. Segundo os Reis, capítulo 18, versículos 31 e 32. O porta-voz ofereceu paz e prosperidade ao povo em troca de sua rendição. Essas palavras poderiam soar atraentes para o povo de Jerusalém, que estava prestes a ser sitiado e isolado do resto do mundo. Os assírios também afirmaram inequivocamente que a deportação para uma terra semelhante à deles fazia parte do acordo. Eles prometeram uma terra de grãos e vinho novo, olivais e mel. Da mesma forma, Satanás tenta os crentes com ofertas atraentes, mas o pecado nunca cumpre todas as suas promessas. Acaso os deuses de alguma nação livraram sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram Samaria da minha mão? Qual de todos os deuses dessas nações pôde salvar sua terra da minha mão? Como então o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Mas o povo ficou calado e não respondeu uma palavra, pois o rei havia ordenado: não respondam a ele. Então Eliaquim, filho de Hilquias, que estava encarregado do palácio, Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista, foram a Ezequias, com suas roupas rasgadas, e relataram-lhe as palavras do Rabsaqué. Segundo os Reis, capítulo 18, versículos 33 ao 37. O discurso concluiu com várias perguntas retóricas, cuja essência era que os deuses das nações não tinham livrado seus seguidores das garras do rei assírio, e tampouco o Senhor salvaria Jerusalém. Furiosos com esse encontro, os homens de Ezequias retornaram ao rei com suas roupas rasgadas em angústia. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas roupas, cobriu-se com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, ele enviou Eliaquim, que estava encarregado do palácio, Sebna, o escriba, e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a ele: assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, repreensão e desgraça, como quando os filhos chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do Rabsaqué, a quem o seu mestre, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e o repreenda pelas palavras que o Senhor,
seu Deus, ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando o rei Ezequias ouviu o relatório, fez o mesmo que seus homens, rasgou suas roupas e buscou a Deus. Ele deve ter se perguntado como uma mudança tão terrível havia ocorrido. Afinal, ele havia sido obediente a Deus, renovado a adoração em Judá, seguido as instruções do Senhor e prosperado anteriormente como resultado da providência de Deus. Mas Deus estava em silêncio naquele momento. A história serve como um bom lembrete de que a fidelidade a Deus não o protege da adversidade, mas o prepara para esses desafios. Você estará melhor equipado para enfrentar problemas e sofrimentos se viver sua vida de uma perspectiva divina, confiando nele tanto nos momentos ruins quanto nos bons. Você também terá a oportunidade de testemunhar Deus em ação. O rei Ezequias entrou no templo do Senhor para adorar, apesar de sua angústia. Além disso, ele fez algo que muitos de seus predecessores haviam feito. Enviou uma delegação coberta de pano de saco para buscar uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Eles explicaram a terrível situação de Judá ao profeta de Deus e informaram-lhe que o chefe assírio havia vindo para zombar do Deus vivo. Então, os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías disse a eles: "Diga ao seu mestre, assim diz o Senhor, não tenha medo do que você ouviu, aquelas palavras com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Escute, quando ele ouvir um certo relatório, farei com que ele queira voltar para o seu próprio país, e lá eu o farei morrer pela espada." Isaías já sabia de tudo isso, porque Deus sabia. Como resultado, ele deu aos servos uma mensagem para Ezequias que começava com o comando para não temer. Este comando aparece frequentemente na Bíblia. É a maneira de Deus acalmar seu povo, instilando confiança e assegurando-lhes que ele tem tudo sob controle. Você pode confiar em mim. O Senhor não só ouviu as palavras blasfemas do Rabsaqué, mas também planejou responder a elas. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei Senaqueribe retornaria à sua terra e morreria pela espada. Quando ele soube que o rei da Assíria havia deixado Láquis, retornou e encontrou o rei lutando contra Líbina. Então, o rei ouviu falar sobre Tiraca, rei da Etiópia, que havia saído para lutar contra ele. Então, ele novamente enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: "Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando ele diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria." Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as completamente. E você será salvo. Os deuses das nações que foram destruídas por meus predecessores os livraram. Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, e os reis das cidades de Sefarvaim, Rena e Iva? Segundo Reis, capítulo 19, versículos 14 ao 19. O porta-voz real de Senaqueribe, provavelmente acampado nos muros de Jerusalém, à espera de uma resposta de Ezequias, recebeu notícias de que o rei havia retirado seu exército de Láquis e estava lutando em Líbina, que ficava a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Senaqueribe soube que o rei de Cuxi estava se preparando para lutar contra ele, o que fez com que o rei assírio desviasse sua atenção de Jerusalém por um tempo. Senaqueribe fez questão de que Ezequias soubesse que ele retornaria, repetindo as ameaças feitas anteriormente por seu subordinado. Segunda Reis, capítulo 19, versículos 14 ao 19. Então, Ezequias pegou a carta da mão dos mensageiros e leu. Ele subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Ezequias orou diante do Senhor. Ó Senhor, Deus de Israel, entronizado acima dos querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra.
Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para insultar o Deus vivo. Verdadeiramente, ó Senhor, os reis da Assíria devastaram as nações e suas terras e lançaram seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra de mãos humanas, madeira e pedra. Portanto, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos de sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Quando leu a carta de Senaqueribe, Ezequias não rasgou suas roupas em agonia. Em vez disso, ele a levou ao templo, colocou-a diante de Deus e orou. Ezequias orou ao Senhor Deus de Israel, entronizado acima dos querubins, reconhecendo sua submissão ao Rei Divino. Ele lembrou a Deus de seu relacionamento especial com Israel, ao contrário dos supostos relacionamentos entre os povos conquistados e os falsos deuses das nações derrotadas pela Assíria. Ele sabia que nenhum dos deuses das nações havia livrado seu povo, porque foram criados por mãos humanas e não tinham poder. Mas o Senhor não é assim. Ele não é uma criação humana, mas o Criador do homem. Ele criou os céus e a terra. Ezequias viu a carta de Senaqueribe como um ataque ao caráter de Deus e suplicou a Deus que se justificasse e justificasse seu povo. Ezequias lembrou a Deus que atender seu pedido traria grande glória a Deus. Esta oração serve como um modelo para crentes aflitos. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi sua oração concernente a Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião despreza você e zomba de você. A filha de Jerusalém abana a cabeça atrás de você. A quem você insultou e blasfemou? Contra quem você ergueu sua voz e levantou seus olhos em orgulho? Contra o Santo de Israel. Através de seus mensageiros, você insultou o Senhor e disse: Com meus numerosos carros de guerra, subi aos altos dos montes, aos mais altos picos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos, os melhores de seus pinheiros. Alcancei seus recantos mais distantes, os melhores de suas florestas. Cavei poços em terras estrangeiras e bebi a água deles. Com as solas de meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Não ouviu dizer que há muito tempo eu o ordenei? Em dias de outrora o planejei? Agora eu trouxe isso à tona, que você deveria transformar cidades fortificadas em pilhas de pedras. Seus habitantes, sem poder, estão desanimados e envergonhados. Eles são como plantas nos campos, como brotos verdes, como grama nos telhados, murchos antes de crescer. Eu sei quando você se senta, quando você sai e entra, e sua raiva contra mim, porque você se enfureceu contra mim, e sua insolência chegou aos meus ouvidos. Eu colocarei meu anzol no seu nariz e meu freio na sua boca, e farei você retornar pelo caminho por onde veio. Deus ouviu Ezequias e respondeu mais uma vez através de Isaías. Senaqueribe foi ridicularizado com uma resposta poética que exaltou a soberania de Deus sobre as nações. O rei assírio não apenas zombou de Judá e de seu rei, mas também blasfemou contra o Deus de Israel. Embora Senaqueribe tivesse assumido arrogantemente sua própria liderança e talvez tenha pavimentado seu caminho por muitas nações, ele não tinha ideia de que suas vitórias foram preordenadas por Deus como parte de seu plano de longo prazo. O rei assírio era, portanto, meramente um peão no reino de Deus. Senaqueribe não podia fazer um movimento ou ter um pensamento particular que Deus não estivesse ciente, incluindo qualquer raiva dirigida ao Senhor. Senaqueribe, por sua vez, descobriria quão insignificante ele era quando Deus o arrastasse de volta para a Assíria.
Este será um sinal para você, Ezequias. Este ano, você comerá o que crescer por si mesmo, e no segundo ano, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhedos e comam seus frutos. Mais uma vez, um remanescente da casa de Judá que sobreviveu lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. Pois de Jerusalém virá um remanescente, e do Monte Sião um grupo de sobreviventes. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 29 a 31. Deus deu palavras de conforto a um rei e seu povo que enfrentavam um cerco e fome inevitáveis. O povo de Jerusalém não podia sair dos muros para plantar, mas o sinal de Deus para Ezequias era que o povo de Jerusalém comeria das colheitas de sementes que crescessem por si mesmas. Nos próximos 2 anos, eles poderiam semear e colher, plantar vinhedos e comer seus frutos. No terceiro ano, Judá não seria destruída. Um remanescente sobreviveria, daria frutos e sairia dos muros de Jerusalém, porque o Senhor é zeloso por sua glória e por seu povo da aliança. Portanto, assim diz o Senhor sobre o rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha aqui. Ele não virá diante dela com um escudo, nem construirá uma rampa de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele retornará. Ele não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 32 a 34. Deus defenderia Jerusalém contra Senaqueribe. Ele faria isso por amor a si mesmo e por amor ao seu servo Davi. Deus não permitiria que um rei inexperiente frustrasse seus planos. Ele também cumpriria sua promessa a Davi de manter um de seus descendentes no trono de Jerusalém para sempre. Uma promessa que culminaria no reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, lá estavam todos os corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou para casa e ficou em Nínive. Enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram com a espada. E eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Hadon, seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 35 a 37. Apenas um golpe do anjo do Senhor foi necessário para libertar Ezequias de seu inimigo. 185.000 soldados assírios morreram instantaneamente. Senaqueribe, de repente, se viu forçado a voltar para casa sem seu exército. Mais tarde, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, seus próprios filhos o assassinaram. O rei assírio, assim como o filisteu Golias, desafiou o Senhor ao não proteger Jerusalém. Mas no fim, o Deus de Senaqueribe foi incapaz de proteger seu devoto seguidor, mesmo em seu próprio templo. Qual o seu pensamento sobre isso? Compartilhe conosco. Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo com sua igreja para ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Que Deus te ilumine e abençoe.